Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Então vamos nessa noite friazinha, né? Vamos serenando o nosso coração, a nossa mente, vamos tirando os nossos preconceitos, liberando, né, o nosso coração, para que a gente possa ouvir as palavras do Evangelho, que nós possamos ouvir as palavras de Jesus, para que elas nos confortem, nos esclareçam, que a doutrina dos Espíritos possa trazer para nós acalento e esclarecimento, principalmente esclarecimento. E a gente vai começar nessa noite dizendo que é com muito respeito, com muito amor, com todo o amor e entendimento que eu tenho dentro do meu coração e da minha mente, que eu estou aqui nessa noite para falar, e com todo o respeito que tenho pelos senhores, porque cada um dos senhores, cada um de nós, sabe das renúncias e os sacrifícios que fazemos para estar aqui hoje, para estar vivos, para levar as nossas vidas, para levar as nossas dificuldades, para viver dentro das adversidades da vida. E eu trouxe o texto escrito, porque eu não consigo decorar, porque eu sou jovem, mas infelizmente não consigo decorar. Chama-se Faxina da Alma, e quem escreveu foi Paulo Roberto Gaefke. Eu acho muito interessante as coisas que ele escreve, e eu gostaria de começar a nossa palestra hoje com as palavras dele. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse tempo? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com muita raiva das pessoas? Foi para perdoá-las em algum momento. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. E aí eu lembro a música que o Reinaldo estava cantando agora há pouco. Ele é uma passagem, e se não me falha a memória, está em Atos. Que Pedro e João, chegando ao templo, encontram um coxo, uma pessoa com uma deficiência. Hoje a gente tem mais entendimento, então a gente fala assim, uma pessoa que está, né, com uma deficiência física, estava parado pedindo esmola. E Pedro chega para ele e fala para ele o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, olha bem dentro dos meus olhos, levanta-te e anda em nome de Jesus. Então aqui nessa noite nós vamos ouvir Pedro dizendo para nós, olha dentro dos olhos mesmo, olha, se abraça muito com Jesus e diz assim, levanta-te e anda. O que fez a gente parar no meio do caminho? O que fez essa apatia na gente? O que essa tristeza está tomando conta da população? Que desencanto é esse que nos leva a tanta tristeza? Nós não temos a pretensão de falar sobre a depressão, que é um assunto sério. Não tenho conhecimento do fato, não tenho estudo suficiente, seria leviandade da minha parte dizer que vou falar sobre a depressão. Nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. E nós vamos se concentrar hoje na melancolia, na tristeza, nessa apatia que tem tomado conta de muitos de nós. Por que alguns têm a resiliência? Sério, mas o que é resiliência? É a capacidade universal de viver com as adversidades da vida. Algumas pessoas, elas vivem bem, elas superam, elas passam por aquelas dificuldades e elas estão sempre em pé, sempre com fé, sempre positivas e levam a vida como se nada acontecesse com elas. Não é que elas não têm problemas, elas lidam melhores com as situações e com sentimentos que as outras não conseguem lidar. Mas por que será que isso está tomando conta de todos nós? É difícil você encontrar alguém que não esteja pessimista, que não esteja reclamando, que não esteja em algum momento triste, abatido, cansado, aborrecido, desanimado. Então a doutrina dos Espíritos, a espiritualidade, vem nessa noite tentar através das minhas palavras fazer uma faxina em nós, dar uma chacoalhada em nós e ver o que é que a gente anda fazendo de errado. O que a gente pode fazer para melhorar as nossas atitudes e melhorar esse sentimento
de pessimismo em nós. Então nós temos que lembrar que a tristeza, ou respeitar a tristeza alheia. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso estar fazendo, né, para tirar essa melancolia, como diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. São palavras de Paulo de Tarso, está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Examinai tudo, mas retém o que é bom. Também a palavras de Paulo está em Tessalonicenses 5, 21. Quando a sua alma pede ajuda, a tristeza não deve apenas ser considerada uma doença clínica. Então a gente vai separar a depressão, que é um assunto sério, que precisa de medicação, precisa de ajuda psicológica e também precisa de ajuda espiritual. Seja ela de qual religião for. A pessoa precisa de religião. Precisa se encontrar com Deus. Religião é se religar a Deus. O que a doutrina dos Espíritos nos traz? Em primeiro lugar, o que é que está nos trazendo tanta tristeza? É a nossa visão viciada das notícias. Há um tempo atrás, ou melhor, há 50 anos atrás, a gente não tinha a internet, não tinha televisão, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Hoje tudo nos chega, muitas vezes, a mesma notícia, a mesma informação. Então fica aqueles clichês mentais na nossa cabeça o tempo todo. Se você passar 15 dias sem ligar a televisão ou sem entrar na internet, você não perde nada. Você vai ver que as notícias são sempre as mesmas. Antigamente, o que acontecia na Praia Grande ficava na Praia Grande. Hoje não. O que acontece na Praia Grande vai para o mundo. Você tem noção do que acontece na China, na Ásia, em Portugal, nos Estados Unidos? É coisa de segundo. Você fica sabendo de imediato. E muitas vezes o que nos chega são as notícias ruins. O que acontece de ruim? Mas a mídia, o jornalismo precisa vender. Portanto, ele vai passar aquela informação diversas vezes. Seja a informação através da televisão, seja através do rádio. E nós lidamos ainda com fake news, que a notícia é falsa. Então você, além de estar com a cabeça preocupada com o que está acontecendo, porque a gente se preocupa, a gente tem a internet, né, o celular, o WhatsApp, que um passa para o outro a mensagem, e aquilo já dá aquela aceleração no coração. Você sabe que estão acontecendo muitas coisas ruins. E esse clichê mental nos ajuda a nos perturbar e nos tirar o nosso sossego. Então eu recebo muita informação rapidamente, mas poucas informações boas. E eu também não procuro, eu também não busco. Eu acabo ficando viciado naquela informação que me chega. E não vou em busca de boas palavras. Eu preciso me alimentar de boas palavras. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu preciso ir em busca de ajuda, eu preciso ir em busca de conhecer o que é bom, o que tem de bom. E o que é bom, geralmente não é anunciado. Nós não ficamos sabendo se não formos em busca, se não pesquisarmos, se não estudarmos, não vamos saber. Os nossos irmãos evangélicos fazem um trabalho maravilhoso com aqueles irmãos que estão dependentes químicos, nos presídios. Eles fazem um auxílio maravilhoso. Ajuda, estão lá dentro dos presídios e ninguém vai levantar e dizer não, não fazem, fazem. Os nossos irmãos católicos fazem uma grande diferença nas casas, nas santas casas, nos sanatórios, junto com os tuberculosos, junto com os hanseníases, junto com as doenças, em várias partes do mundo. Os nossos irmãos testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, saem às ruas, batendo palma, de casa em casa. E muitas, a maioria, 70% das vezes, vem à porta bater na sua cara. Porque a maioria diz assim, não, pelo amor de Deus, os testemunhas de Jeová não. Bate a porta, faz de conta que não está em casa, quando não recebe mal educadamente. Mas, quantas pessoas que estão pensando em suicídio, que estão depressivas, senhorinhas que estão trancadas dentro de casa e não conversam com ninguém, e aquela é a oportunidade que elas têm de conversar com alguém. Quantas pessoas eles não tiram do suicídio? Quantas pessoas eles não levam a palavra de Deus?
São trabalhadores de Jesus na seara de Jesus. Nós vamos aqui no Hospital Guilherme Álvaro, tem uma turminha, assim que nem eu, jovem, de uniformezinho, que serve chá e bolacha. São os voluntários. Tem a turma de rosa, que são os voluntários que auxiliam no auxílio ao câncer. Aqueles que estão passando pela doença, pelo câncer, em estado terminal, eles auxiliam as famílias, ouvem, abraçam, estão junto com o doente na fase terminal. Tem tanta gente boa, os anjos da noite que saem distribuindo sopa. Quem é que está preocupado em saber disso? Quem é que está preocupado em saber das boas ações? Nós temos que exaltar as coisas boas que acontecem. Nós temos que mandar esses vídeos, essas informações para os nossos amigos. E cortar esses clichês mentais em que os espíritos inferiores acabam se ligando e acabam se ligando a nós também através da má notícia. Quando eu corto, quando eu não passo aquela mensagem para frente, eu já começo a fazer o meu trabalho de caridade. E quando eu exalto o trabalho do outro, demonstro o trabalho do outro, respeito o trabalho do outro, eu já estou também melhorando. Eu também já estou modificando a minha visão sobre as coisas ruins. Diz que tem um provérbio que diz que a ocasião faz o ladrão. Não. O ladrão faz a ocasião. Nós temos que lembrar que somos espíritos presos nesse corpinho, porque estamos aqui para melhorar as nossas atitudes, estamos em reajuste. Nós, em algum momento lá atrás, agimos errado e estamos novamente aqui para agir certo. Então, nós temos que aproveitar todas as ocasiões boas para melhorar. Nós vamos falar assim, mas não tem mais moral, não tem mais bons princípios. Eu sinto informá-los, os meus princípios morais são os mesmos. Eu não mudei. Está diferente a sociedade? Eu não mudei. Quem manda em mim é Deus. Se ele decidir chamar a minha senha, pego na mão dele e vou embora. Não é ele. A não ser ele, ninguém vai determinar o que eu tenho que fazer. Nós temos que ser igual. Então nós temos que começar a lembrar as nossas atitudes e exercer os nossos princípios morais. E não achar que não se tem mais. Por que da violência? Por que da agressividade? Por que tem tantos homens matando mulheres? Por que tem tantos homens judiando de crianças, abusando sexualmente de crianças? Porque somos espíritos que estamos aqui para se regenerar. Nós precisamos melhorar. E aí eu vou para um segundo ponto, que é a criação dos nossos filhos. Os nossos jovens não sabem lidar com o fracasso. Porque eles estão sendo criados para não sofrerem. Porque nós, como pais, achamos assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Mas é isso que me fez ser forte. Foi isso que me fez ser melhor. Foi as dificuldades que eu encontrei pelo caminho. Se eu mastigar tudo que o meu filho precisar, ele não vai aprender. Eu estou criando um fracassado. Porque eu vou estar sempre resolvendo para ele os problemas dele. O que é que eu ensinei para ele? Nós temos que lembrar, e eu acredito que a maioria dos senhores que são mais jovens assim como eu, sabem. Minha mãe era semi-analfabeta e ensinou 4 filhos a ler e escrever. Porque era do tempo que ainda se chegava em casa e tinha que fazer a lição de casa. E ela ficava lá em cima, ensinando a fazer, ajudando. Então, se eu quero ajudar o meu filho, e ele não vai bem na escola, eu não vou lá agredir o professor. Eu não vou lá tirar satisfação com o professor. Eu vou ensinar meu filho em casa, eu vou auxiliar ele em casa. Falar, filho, vamos sentar aqui e vamos ver qual é a sua dificuldade. Porque era isso que a minha mãe fazia comigo. Então, nós temos que pensar o que nós estamos dando de valores para os nossos filhos. Estamos criando nossos filhos para a vida? Ou a gente pergunta, o que você quer comer? O que você quer comer hoje? Porque no meu tempo era o que tinha no prato. E eu acredito que no dos senhores também. Nós lembramos em outra palestra, e a maioria vai lembrar, dos calçados da época. Quixute, bamba, conga, e tinha mais...
Então, tinha aqueles sapatinhos, que eram sapatinhos de escola, que a gente sapatinhos de ir na missa. Mocassim. O chinelo era havaiana, não é que como hoje que a havaiana custa R$100, não. Naquele tempo era, quem usava havaiana a gente já sabia a pobreza. E a roupa também não era roupa nova, era a roupa que mudava de dono. E ia mudando. Reencarnava, virava. Encarnava a roupa. Então nós temos que perceber que naquele tempo nós tínhamos dificuldades, mas a gente era feliz. Ninguém mudava o canal da televisão. Você estava lá e ficava lá e acabou. Era aquele canal. Ai, ai, ai. Hoje não, hoje ninguém se senta na mesa para jantar. Ninguém se senta para almoçar junto. Ninguém respeita pai e mãe. Então, para que eu lide com as minhas frustrações, eu tenho que aprender a ter limites. Não, não. Sim, sim. Porque quando eu começo a dar, eu vou criar jovens ansiosos, compulsivos, competitivos. Aí eu vou entrar no comer, no gastar, nos vícios, porque a diversão é churrasco e álcool. Ninguém se diverte se não tiver uma cerveja, ninguém se diverte se tiver um vinho, nada contra. Mas o vício é tudo aquilo que me faz sofrer, tudo aquilo que me faz ficar dependente dele. Eu não me divirto se eu não tomar um copo de cerveja. Eu não me divirto se eu for numa festa e alguém me chamar e me dar um refrigerante. Eu acho ruim. Eu não sei mais me divertir com um copo d'água. Eu não sei visitar alguém se não for numa festa. Eu não sei ser útil ao amigo. Eu não sei o que é ter família. Eu não sei a relação família. E isso vai nos entristecendo, porque nós vamos perdendo a essência, nós vamos perdendo o amor pelo outro. Ninguém se liga para perguntar como é que está. Nos tem reuniões mais de família, com exceções do Natal e o inimigo secreto, né? Eu falo de amigo secreto, mas é o inimigo secreto. Nos enterros, né? Como? Nos enterros, todo mundo se reúne. Mas nem nos enterros, porque hoje os enterros não estão sendo feitos à noite, então já vai assim, tipo, na hora do enterro, né? Então a gente vê que os jovens nos enterros, é interessante, como eles sofrem. Os mais idosos não. Os mais idosos, quando tinham o velório, eles ficavam desde a hora que o corpo chegava até a hora do sepultamento. Passava a noite, não, né? Os jovens não, eles vão dormir, porque eles se cansam. Prestem atenção. E eu falo isso porque eu já presenciei vários. Aí eles vão dormir, eles chegam, choram, aí depois eles cansam, vão dormir. Aí depois, quando eles voltam e eles percebem que nada mudou, aí eles se desesperam. Eles desmaiam, eles sentem mal, nada contra, estou falando que é um fato. Porque eles não compreendem que acabou. Que depois que sepultou aquilo, acabou. Então a gente tem que pensar que a gente tem que dar valor em vida, não esperar acontecer. Não esperar perder para chorar depois. Para chorar o vazio, chorar a solidão. A monoideia de vítima. Não aceito quem sou. Tudo acontece comigo. Eu sou um nada. A baixa estima, quando eu olho para mim e eu me vejo apenas como uma venda. Eu sou apenas isso. Se eu sou apenas isso, nenhum casamento vai até o fim. Nenhum casamento dura 30, 40 anos. Porque envelheceu e embarangou, gente. Não adianta, ninguém vai ficar bonito pro resto da vida. Se a gente não criar laços afetivos, se a gente não criar a fraternidade entre o casal, o respeito entre o casal, envelheceu, vira briga. Por isso que a gente vê que tem muitos casais hoje em dia, com tristeza a gente olha, que eles começam a brigar e se separam, porque não se prepararam para viver junto. Porque casamento é cumplicidade. Casamento é um calar e o outro falar. É respeitar um ao outro. E principalmente olhar o que tem dentro. Porque se a gente for olhar só o que tem fora, com certeza embarangou, cada um vai para um lado. E a gente embaranga. Mulher, homem, embaranga. Não adianta. Dá para você traduzir o que é embarangar? Não tem. Aí você Cai fica tudo. assim, cheio de nenezinho, cheio de dobrinhas, né? Você tem que tomar cuidado com a dengue, porque você tem os pneuzinhos do lado. Então, né? Cai, né? A gente...
a gente fica mais gordinho. Infelizmente, a verdade é, a gente de ruga. Diz que a gente perde a visão, que é para não ver as rugas. Então a gente percebe que a gente vai perdendo a visão, vai deixando de ouvir, né? Cai os cabelos, muda a química, até o cheiro, que é o feromônio, muda. Nós passamos a exalar outro tipo de hormônio, e o cheiro, que é o que nos atraiu à primeira vista, nos afasta à segunda vista, né? Então, Deus não vê com os mesmos olhos o que a gente pensa que Ele nos vê. Nós cobramos muito de Deus. Nós achamos que Deus é nosso mordomo. Ele veio, Ele nos criou para satisfazer os nossos desejos. Eu pedi tanto para Deus, mas Deus não me deu. Mas eu esqueci que eu não mereci. Eu esqueci que eu não fiz nada. Eu esqueci que Deus tem suas leis imutáveis. E a doutrina vem para nos ensinar isso. Eu esqueci. E Deus é tão soberanamente bom, justo, que as suas leis são imutáveis, mas Ele está sempre colocando um amigo, uma casa religiosa, seja de que religião for, para nos auxiliar, para nos ajudar. Nosso anjo guardião que está com a gente ali, ó. Às vezes 3, 4 reencarnações, mesmo anjo guardião ali, ó, incentivando a gente para a gente não perecer no meio do caminho. Os judeus têm um candelabro, um castiçal, tem 7 lugares de covela. E ele se referia, ele chama a menorá. É um candelabro dos judeus. E ele significava as formas que Deus nos vê. Então essas 7 formas, essas 7... onde coloca as velas, né? Significava que Deus nos olhava de frente, de costa, de lado, de cima e de baixo. Deu 6. E 7, dentro de nós. Deus nos sonda. E a gente tem que lembrar que na Bíblia, várias vezes, essa palavra vem novamente. Deus nos sonda. Davi, lá no deserto, disse, Deus nos sonda. Quando a gente vai ao médico, quando a gente não está bem, que a gente vai ao médico, a primeira coisa que ele pede é exames. Exames da onde? De dentro da gente, de dentro do nosso organismo. Mas Deus olha para dentro de nós em espírito. Dentro de nós, nossos sentimentos, o nosso coração. Como é que estamos agindo nas nossas atitudes? Nós pedimos as coisas nas nossas preces erroneamente. Quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, quando a gente pede assim, eu quero levantar, quero ter um bom dia de serviço, não quero que ninguém me deixe com raiva, que tudo aconteça maravilhosamente, que eu ganhe dinheiro, que eu seja feliz, que eu não encontre ninguém para me aborrecer. Porque não quero ter problemas. Eu deveria me ajoelhar e pedir a Deus, Deus, me abençoa com perseverança, com fé, que hoje eu saiba lidar com todas as situações que se apresentem na minha vida. Que eu tenha uma meta, que eu tenha força, que eu tenha perseverança, que eu tenha esperança dentro do meu coração. Que eu me vença, que eu vença meu orgulho, a minha prepotência, a minha vaidade. Que eu seja, acima de tudo, que eu me entregue, que eu seja sua criatura. E eu cumpra os teus desígnios. Essa seria a forma da gente fazer as preces. Essa seria a forma de a gente sair de casa. A gente fala em evangelho no lar, que deveria ser uma vez por semana, que é o que convidamos a todos para fazer. Nós temos que fazer o evangelho no lar todos os dias. Antes de sair de casa, nós temos que rogar a Deus, que Ele nos proteja, que Ele nos fortaleça para que a gente saia e volte protegidos para a nossa casa, para a nossa vida. E isso a gente tem que fazer todos os dias. Lidar com os ressentimentos. Gente, eu vou dar por causa do tempo, eu vou dar uma enxugadinha. Os nossos ressentimentos. Lidar melhor com o perdão. Lidar com os sentimentos que a gente traz dentro do coração. Lembrar que todos nós temos as nossas tragédias pessoais. Achar que somos a última bolachinha do pacote. O diálogo ainda é a melhor solução. Não gostei. Você me magoou. Você me deixou chateada. Porque eu te dou a oportunidade de você falar para mim, Célia, mas eu não fiz por querer. Eu nem percebi que estava te chateando. Eu nem percebi que te magoei.
Às vezes nós nos chateamos com o outro e ele nem percebeu o que ele fez pra gente, porque a gente se acha muito importante. A gente acha que o outro, tanto que fala nas redes sociais, que às vezes manda uma coisinha, né, e para atingir alguém, atinge todo mundo e a pessoa que a gente queria atingir nem viu. A gente tem que pensar que nós estamos todos no mesmo caminho, que nós sofremos dor, calor, frio, tristeza, alegria. Todos os sentimentos não são exclusividade nossa. Nosso semelhante também passa por isso. E a doutrina dos Espíritos vem para nos esclarecer que a casa espírita nos acolhe, nos recebe amorosamente. A primeira coisa que acontece quando a gente entra naquela porta é o sorriso, é o abraço dos trabalhadores, que vem nos confortar, nos consolar. O atendimento fraterno, que vem para nos ajudar dentro da doutrina, dentro do Evangelho de Jesus, a esclarecer as nossas dúvidas. O tratamento espiritual através do passe, que é essa troca de energia, troca de fluidos, que eu vou para minha casa bem, porque eu me recompus, eu melhorei. O tratamento espiritual através da desobsessão, que é quando eu venho acompanhado por todos esses irmãos, que através dos meus maus pensamentos, os pensamentos inferiores, eu vou trazendo para perto de mim, eu vou trazendo para minha casa. Eles vêm comigo e são atendidos com o mesmo amor, com o mesmo carinho com que eu sou atendida. É isso, a Casa Espírita nos faz isso. Nos auxilia através das palestras. Porque enquanto estamos ouvindo o Evangelho de Jesus, nós somos cuidados pelos trabalhadores espirituais, que estão aqui olhando cada um dos senhores e vendo o que necessita. Para quando os senhores irem para a sua casa, ir mais fortalecidos, mais esclarecidos. Nos dá a oportunidade da escola, que nos esclarece, nos fortalece, aí saímos da condição de assistidos para a condição de assistir, de estender a mão. Quanta alegria que é ver ontem, os alunos de ontem, hoje está aqui trabalhando, ajudando, auxiliando e servindo. É para isso que nós estamos trabalhando. Para aumentar as fileiras, para ajudar uns aos outros, para ser feliz. A ocitocina é um hormônio que diz que a mulher libera na hora do parto, que deixa, que ela esquece a dor do parto. Mas já foi comprovado que os homens também conseguem liberar esse hormônio, que é o hormônio da felicidade, que é o de fazer a caridade. Quando a gente faz o bem para o outro, quando a gente ajuda o outro, e aquela satisfação inunda o nosso coração, é a ocitocina que toma conta de nós. Nós precisamos de mais ocitocina. Nós precisamos de mais hormônio do bem-estar. Precisamos descobrir a felicidade e o equilíbrio. E as casas espíritas, essa casa que é casa de Jesus, com Jesus, para Jesus, para todos nós. Nós temos que nos unir, nós temos que melhorar a nossa transformação, nós temos que decidir ser ajudados, ter a humildade suficiente de estender a mão e dizer, preciso de ajuda. E assim, abrir o nosso entendimento. Mas para isso, precisa transformação. Mudar dói, mas é necessário. Ficar nessa tristeza também dói. Ficar nessa apatia também dói. O que é que vocês vão fazer com o resto dos 20 anos que vocês ainda têm pela frente? Uns têm 30, outros têm 40, outros têm 10. O que é que vocês vão fazer com o resto de vossas vidas? Viver nessa apatia, nessa tristeza? Ou se abraçar com Jesus? Ou se abraçar a causa? Ou se decidir levantar a bandeira e dizer, não, sou um trabalhador do mestre, estou aqui, por onde eu começo? Eu posso não saber tudo, mas eu vou para uma escola, eu vou aprender. O Evangelho no lar, que nos acalenta, nos esclarece, nos fortalece. Quando existe o Evangelho no lar, tem lá sempre uma luzinha acesa. Os bons espíritos, quando passam pela terra, descansam nas casas onde há o Evangelho no lar. Olha que gratidão, você poder dizer assim, na minha casa há de ter paz e equilíbrio suficiente para que o irmão possa descansar espiritualmente. Seria uma gratidão muito grande. A mudança de comportamento, os pensamentos e o hábito da oração. E para finalizar, a crítica.
Vamos deixar de criticar o outro. Quando criticar por algo justo. Mas quando eu fizer a crítica, eu tenho que levar também a solução. E fazer parte da solução. Eu também tenho que pôr minha mão na massa. Se eu não fizer isso, cale-se. Porque alguém está trabalhando enquanto você está criticando. Vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir a nossa mente, procurar esclarecer, estudar e ver sempre o lado melhor da situação. Ah, Célia, mas nós estamos sendo... tem uma chuva de espíritos inferiores que a espiritualidade não está conseguindo nos penetrar entre a gente. Mentira, gente. Desde o começo do mundo, quando Jesus ordenou na construção do nosso planeta Terra, existiam as trevas. E ele estava lá, firme e forte. Ele esteve entre nós e deu o exemplo através da sua vivência entre nós. E ele nos disse: estarei com vós até o final dos tempos. Sempre haverá as trevas, porque estamos num planeta de prova e expiação. Mas a espiritualidade, a partir do momento que você se ligar a ela, você dizer: socorro, Jesus pega na minha mão, me abraça, você vai ser socorrido. Então, não caiam em fake news. Acredite que Jesus é seu companheiro, é o seu melhor companheiro. Pegue na mão dele e aceite ele em seu coração e na sua vida. E você não vai ter mais nada. E eu tenho certeza que vai encontrar o caminho, se não da cura, da ajuda. E aquele que realmente precisar da ajuda de um hospital, de um médico, vai ter sempre o nosso apoio e a nossa cooperação. Eu gostaria que os senhores refletissem, fossem para casa e refletissem. Eu tenho certeza que ainda tem assunto para várias palestras a respeito. Mas que a gente possa desenvolver em nós a curiosidade de pesquisar e procurar. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e ser um pouquinho mais feliz? Eu os abraço a todos fraternalmente, agradeço por terem me ouvido e desejo a todos que alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade. Dentro da necessidade pessoal de cada um, merecimento e a misericórdia de Deus. Minha gratidão, mais uma vez, muito obrigada.